Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe Alvarez, eu sou fundador da Enlighten Brasil e agora em julho de 2019 nós vamos iniciar, o nosso EAD, começando pelo curso de contingências e provisões. Os interessados têm me pedido um webinário a respeito desse assunto, até para poder explicar quais seriam, os tópicos abordados. Então, aqui da minha salinha aqui da Enlighten, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho a respeito de cada uma das aulas que a gente pretende ministrar nesse curso para vocês. Começando pela primeira aula, que é a aula de planejamento. Um cafezinho aqui. Planejamento, obrigação, risco e decisão. Como é que funciona, pessoal? Basicamente, a gente vai tentar trabalhar alguns conceitos definindo matrizes de risco de acordo com a norma brasileira de riscos, né? Então a gente sabe que nos cursos de direito a gente tem uma grande aptidão, e um ensino muito forte, rígido, no que envolve a questões envolvendo a obrigação jurídica, né? Mas a gente não consegue muitas vezes convergir isso com as obrigações que são de naturezas contábeis. E fica muito difícil durante o dia a dia a gente conseguir harmonizar essas questões. Então, na primeira aula a gente vai tentar segregar esses conceitos, de obrigação, risco e decisão, e passando um pouco sobre a questão do planejamento. Então, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar, como seria um planejamento de contingências e provisões para um próximo balanço, entendendo não somente os processos judiciais em si, mas entendendo a cultura da companhia, os contextos internos, os contextos externos que ela se encontra, para que a gente possa então harmonizar interesses. Não tem certo e errado e nem fórmula de bolo para contingências e provisões. O que existe são métodos, ou metodologias claras para que você consiga apresentar isso para um auditor, para que você consiga fazer com que os seus números tenham um raciocínio lógico, para que você possa demonstrar isso para qualquer pessoa interessada, na abordagem desses valores de risco de provisões em processos judiciais. Já a segunda aula fala a respeito de contabilidade e direito. Eu noto que muitos advogados aprendem provisões com o passar do tempo e muitas vezes acabam apenas preenchendo planilhas, eletrônicas, e essas planilhas acabam não fazendo muito sentido. Então a gente calibra os interesses do advogado, do aluno, do bacharel, daquele que será o meu aluno no curso, no sentido de demonstrar para ele quais são as grandezas contábeis e por que se chama provisões, por que se chama contingências. Um outro ponto que a gente aborda na segunda aula são os conceitos a respeito do desembolso, do risco, da provisão, do valor estimado, do reconhecimento da provisão, demonstrando item a item as verdadeiras terminologias e o que cada coisa quer dizer, para que você não fique mais perdido e acredite que contingências é igual a provisão, porque eu te garanto que não é. A terceira aula do curso já envolve uma questão a respeito dos gerenciamentos e da contingência. Nós apresentamos para o gestor jurídico e para aquele que pretende um dia gerenciar uma carteira de contencioso ou uma carteira consultiva, porque a depender desse tipo de situação, a empresa acaba colocando o setor de controladoria jurídica às vezes na área do consultivo, às vezes na área do contencioso. A gente já viu também na área do compliance, a gente já viu também em outras áreas que parece que não tem o menor sentido, mas podem ter para essa companhia. E a gente aborda a respeito de perdas históricas, a respeito do direito atual, da jurisprudência. A gente aborda também questões envolvendo a apuração pecuniária do direito autoral. O que a gente faz quando existe um direito que é ilíquido, que você não consegue fazer um cálculo? Quais seriam as soluções para resolver essa questão? Quais seriam as premissas, os critérios e os atributos para que você consiga melhor estimar? Lembrando, pessoal, que provisões e contingências não têm fórmula de bolo. Basicamente, a gente tenta buscar métodos mais assertivos para que o aluno consiga deixar a sua carteira mais próxima do valor do desembolso quando chegar à condenação, e se chegar à condenação, que é o que nós não queremos, não é mesmo? A quarta aula, pessoal, ela já fala a respeito de uma matéria que eu considero uma das matérias mais relevantes do curso, que envolve a lógica matemática e os padrões metodológicos de raciocínio. Nós então abordamos nesse ponto do curso
o desenvolvimento racional para que você consiga criar critérios, premissas e atributos, para que você também tenha noções de silogismo e noções de lógica matemática, para que você consiga, então, defender os seus pontos, não sob o ponto de vista da retórica, mas sob o ponto de vista da argumentação lógica matemática. Afinal de contas, geralmente as pessoas que estão buscando informações a respeito das nossas contingências e provisões são engenheiros, são CFOs, é o presidente da empresa, que quer entender aquele número de uma maneira racional e não de uma maneira retórica. Explico para vocês. Nas faculdades de direito contemporâneas, foi retirado o crédito de lógica matemática, o critério de lógica e de assertividade. E isso tem dificultado o ensino jurídico no país, principalmente quando a gente observa construções de teses jurídicas que não conseguem guardar um raciocínio lógico nos argumentos e no uso das palavras. Então, o nosso interesse é para que você, aluno, consiga defender as suas provisões e as suas contingências através da tomada de premissas, criando parâmetros, gabaritos de risco, gabaritos de pedido, onde você identifique para o seu gestor o porquê, o racional daquele número, sem depender de informações ou de insights vindos do advogado. É uma maneira assertiva de você cravar um critério nas suas contingências e nas suas provisões. A quinta aula, pessoal, fala a respeito de provisões. O conceito, a metodologia, como você reconhece. A gente sabe que existem vários tipos de provisões, várias técnicas que os departamentos jurídicos acabam utilizando para isso, como por exemplo o ticket médio, como o valor médio esperado, como o valor da escala, como mediana, como abertura por pedidos, e a gente explica um a um para vocês e ensina novos critérios e metodologias que sejam importantes para que você consiga criar para você mesmo. A ideia desse curso, pessoal, não é realizar qualquer tipo de venda embutida. A gente tem muito zelo com isso. Pelo contrário, o nosso intuito, principal interesse é que você aprenda a criar um gabarito de risco e uma metodologia, um manual de contingências e provisões que seja assertivo, que todos possam compreender, inclusive aqueles que não são advogados. Esse é o nosso interesse com essa aula de provisões. Então, na quinta aula, critérios de avaliação, remota, possível, provável, por que eles existem. Nós falaremos também sobre hipóteses de reconhecimento de provisões. Falaremos também sobre o passivo e o ativo contingente, quando que eles se conversam no balanço patrimonial. E falaremos também sobre os métodos utilizados em departamentos jurídicos e uma proposta para você. Por fim, pessoal, chegamos à sexta aula. Essa sexta aula compreende a comunicação das contingências e das provisões. Você pode comunicar contingências e provisões de diversas formas. A mais conhecida é através do balanço patrimonial. Mas existem comunicações internas que são feitas entre as áreas da companhia para que você possa diminuir o risco, das quais nós ensinamos metodologias que são clássicas para que você possa fazer uma melhor comunicação. Além disso, a gente também ensina metodologias para a comunicação externa que não envolvam o balanço patrimonial. Isso quer dizer reuniões de comitê, cartas, notas explicativas, memorandos, para que você consiga então trazer o melhor do benefício desse curso de uma forma prática para o seu departamento jurídico. Então, o objetivo desse webinário, pessoal, é fazer com que você entenda qual é a ementa desse curso e um pouquinho mais explicado, de uma maneira visual. Não estamos interessados em vendas embutidas ou qualquer tipo desses cursos que a gente infelizmente encontra por aí, que não ensinam nada e só falam muitas coisas floreadas que a gente brinca. O interesse desse curso é realmente dar o melhor aprendizado possível para um gestor jurídico, é também contribuir para que o advogado que está no início de carreira saiba conversar com o seu gestor a respeito desse assunto, para que se tenha todos uma harmonia com relação às contingências e às provisões. Se você fica preocupado a respeito da metodologia online e não se acostuma muito com isso, fique bastante tranquilo. Eu mesmo desenvolvi essa plataforma e tenho cuidado com bastante carinho para que a gente não tenha perda na qualidade de ensino do EAD. É uma plataforma referência no mercado que nós buscamos depois de bastante pesquisa para que o aluno sinta-se confortável a ficar por alguns minutos
recebendo a exposição da aula e depois ele possa partir para os grupos pequenos. O método de avaliação desse trabalho também é muito simples, pessoal. Você faz o trabalho e semanalmente vai recebendo as suas notas para que você tenha então os 75% de presença e a média mínima de 7 para que você possa receber o seu certificado do curso de contingências e provisões. Nós tentamos fazer de uma maneira séria e de uma maneira que seja bastante adequada e prática, envolvendo também situações metodológicas e teóricas e também cases para que você possa aprimorar os seus conhecimentos a respeito disso. Bom, pessoal, esse foi o nosso webinário. Se você tem interesse em fazer a sua matrícula, faça no site da enlightenbrasil.com.br/cursos e será enviado um login de acesso próximo à data do curso, onde você poderá então ingressar, né, na plataforma digital e assistir às aulas. Será conferido um certificado físico enviado pelos correios e um brinde também para todos aqueles que cursarem as nossas atividades aqui no Enlighten, na EAD nossa que a gente acabou de lançar. Obrigado pela atenção de todos e eu espero vocês no curso em julho de 2019.